fosse vocês. Deu sinal? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de setembro de 2024, mais uma live. Fico feliz em que todos estejam bem, 24 pessoas presentes, tá? E bora começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a resolução CNE, Conselho Nacional de Educação, CEB, Câmara de Educação Básica, a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes curriculares para a educação infantil. Tá? Deixa eu só dar uma arrumada na aba aqui, que ela organizar para a gente poder dar o nosso pontapé inicial aqui da nossa live. Mais um dia, né, gente? Hoje nós temos 1 mês e 9 dias, para vocês verem como o tempo passa. Agora, fala para mim, gente, fala para mim. Ó, aquele ditado, se eu fizer, o tempo vai passar, né? Ó, se eu não fizer, o tempo vai passar. Se eu não fizer, o tempo vai passar da mesma forma. Não é melhor fazer? Não é melhor estudar? Sim ou não, gente? Fala aí para mim. É muito melhor, muito melhor. Procrastinação zero, tá, gente? Procrastinação zero, é determinação e bora lá, tá? Então, a resolução CNE, ela vem trazer essas diretrizes para a gente, tá? Vocês vão ver que engraçado, né? Essas diretrizes, e aí eu sempre quando estou vendo, eu vou relembrando algumas coisas e vou vendo o quanto que os documentos atuais, né? Você pega aí o currículo da cidade, que é o currículo da cidade de educação infantil, que é de 2019, o quanto ele se alimenta dos documentos anteriores. Até porque não tem como existir um currículo sem antes existir uma legislação por trás, né? Aquilo que eu falei para vocês, a nossa Carta Magna é a Constituição Federal, nenhum documento, nenhuma lei, nenhuma diretriz, portaria, inciso, normativa, decreto existe sem o aval da Constituição Federal. E aí vocês vão ver que o currículo da cidade, que nós já estudamos capítulos 1 e 2, quanto ele bebeu nesse documento aqui, tá? Vocês vão perceber que o que nós já vimos no currículo da Cidade de Educação Infantil 2019, ele é todinho esse aqui. E aí, eu já tinha comentado com vocês que quando a gente vai ver nos outros documentos, a gente acaba revisando coisas. E isso é muito bom. É chato porque fica enfadonho, você fica repetindo, 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 vocês vão ver. Vocês vão ver. É muita repetição, um documento dentro do outro, né? Mas é necessário porque um documento completa o outro, às vezes um tem uma informação, o outro tem outra informação, e aí junto aquilo tudo dá o conceito, dá toda a documentação necessária para a gente estudar para o concurso, tá? Aí eu vou trazer aqui para vocês que esse documento, né? É uma legislação federal, que a gente ainda está na documentação federal. E aí, o que, que são diretrizes, né? Eu trouxe aqui, só definição de dicionário mesmo, tá? Ó, diretrizes são orientações, né? Guias, rumos, que rumo que a gente vai tomar na educação infantil? São linhas que definem e regulam um traçado, um caminho a seguir. Diretrizes são instruções ou indicações para se estabelecer um plano, uma ação, um negócio. No sentido figurado, diretrizes são as normas de procedimento. Então, assim, que rumos tomar, né? Que orientações que a gente vai seguir com relação à educação infantil no nosso país, tá? Então, eu trouxe aqui. Aí, se você quiser ver de novo, é só clicar em cima aqui, ó. Deixa eu ver aqui, se agora não apareceu. Mas vai lá no... Vocês podem ir lá na nuvenzinha e ver o significado se precisarem, tá bom? Deixa eu permitir aqui. Boa noite, Irani, tudo bem? Ó, vamos lá, continuando. Então, o que que esse documento, ó, o presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 9º, parágrafo 1º, a linha C da lei número 4.024, de 20 de dezembro de 61,
com a redação dada pela Lei número 9.131, de 25 de novembro de 95, e tendo em vista o parecer CNE-CEB número 20 de 2009, homologado por despacho do senhor Ministro da Educação, senhor Ministro de Estado da Educação, publicado no Diário Oficial da União, de 9 de dezembro de 2009. Resolve. O que ele resolve? Artigo 1º. A presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então, assim, todos os sistemas de ensino, né, municipais, que quem cuida da educação infantil são os municípios, eles têm que pensar nessas propostas na educação infantil, considerando essas diretrizes curriculares, né, que trazem aí na resolução número 5, CNE-CEB, de 2009, tá? Então, o que traz aí? No artigo 2º, fala que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se com as diretrizes nacionais da educação básica. Por quê? Porque a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, tá? E assim, não há rupturas na educação básica, né? Uma etapa está ligada à outra, de alguma forma, certo? Porque acabou a educação infantil, as crianças não deixaram de ser crianças. Então, não há ruptura, né? Tem que ter aí um alinhamento de ideias aí, na transição de na transição de uma etapa para outra, tá bom? Então, não há rupturas. A educação básica, ela é como se fosse um bloco, mas que ela vai transitando um ao outro sem ter essa ruptura, sem ter fragmento, né? Então, é uma passagem a outra, respeitando aí as peculiaridades, as singularidades da educação infantil, das crianças, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente traz o que para nós? Que são crianças, pessoas de 0 a 12 anos, certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúne princípios, né? Então, essa articulação reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica, que é o CEB, né, que é a sigla CEB, Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares, tá, gente? Então, eu achei bem interessante esse documento. Eu deixei bastante coisa colorida. O que está colorido é para copiar. Professor, é para copiar? É para copiar. O que está de colorido, tá? Então, assim, arruma um tempinho. Vocês viram que eu mandei um videozinho agora do professor Pierre? Ele é minha inspiração, viu? Ele é um dos que eu me inspiro, né? Ele é um professor falecido, tudo. Ele foi professor o professor Pierre, ele foi professor do Sistema Objetivo durante 50 anos, tá? Ele era professor de informática, ele é ótimo, eu li todos os livros dele. E o Miguel Nicoleles também é uma das minhas inspirações, tá? Para falar sobre estudar escrevendo, tá? O que está colorido, aqui você está assistindo aula, você não está estudando, tá? Aqui você está assistindo a aula, entendendo o conteúdo. Você vai estudar de fato quando você sentar calmamente, pegar o seu caderno. Falar nisso, eu comprei um caderno tão bonitinho para mim. Olha que lindo ele, ó. Ele não é assim, ele é assim, ó. Meu filho é canhoto, aí eu comprei um caderno para canhotos e comprei uma caneta nova também com cheirinho, ó. Vocês podem ir se motivando fazendo essas coisinhas, entendeu? Você compra uma caneta com cheirinho, compra um caderno bonitinho, isso vai motivando. Deixa colorido. É isso. Sabe igual adolescente que gosta de ficar todo ano comprando? Eu sou a louca da papelaria.
Tanto é que eu sou tão louca. Tenho na minha loja, Maísa. Olha eu fazendo propaganda. Tenho sim, tá? E é muito legal. Então, assim, gente, é que assim, quando a gente faz o que a gente gosta, o trabalho vira uma diversão, tá? Eu tô conseguindo isso na minha vida, conciliar diversão e trabalho ao mesmo tempo. Para mim, isso aqui é um prazer. Para conversar com vocês, bater papo, incentivar, para mim é muito legal. Eu estou estudando ao mesmo tempo, então, para mim é ótimo, tá? Essa uma horinha que passa que eu nem vejo. Então, gente, o que está colorido, copiem, tá? Arrumem um tempinho, arrumem coragem e copiem, tá certo? E aí vocês vão ver que esse documento, ele está muito articulado com o currículo da cidade de educação infantil, que a gente já viu 2 capítulos, ele está muito articulado com... Ai, meu Deus, agora fugiu da minha cabeça, que é o documento de 2015, que foi onde o currículo da cidade bebeu, na fonte, foram a LDB, essa resolução, é, currículo integrador, currículo integrador da infância paulistana de 2015, que também é um documento que a gente vai visitar. Alguns vão revisitar, que já conhecem, outros vão visitar, tá? Então, fiquem atentos, tá? Porque você acaba revisando matéria, um documento dentro do outro, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Ó, agora o artigo 3º. Eu deixei bem coloridinho, porque eu achei ele bem importante, porque vem falar da definição do que é educação infantil, tá? Eu achei bem bacana, porque a gente já visitou isso nos outros documentos, só que a gente visitou isso em documentos atuais, de 2021. E aí percebe-se que esses documentos atuais bebeu nessa fonte, tá? Ó, artigo 3º dessa resolução número 5, CB, né? Número 5 de 2009, da Câmara de Educação Básica, do CNB, Conselho Nacional de CNE, Conselho Nacional de Educação. Eu gosto de gravar as siglas, viu? Eu fico repetindo assim, é uma forma que eu tenho de gravar. O CNE, Conselho Nacional de Educação, barra CB, que é o Câmara de Educação Básica, número 5, de 17 de dezembro de 2009, tá? Aí vem trazendo a definição de educação infantil, ó. O currículo da educação infantil, ele é concebido como um conjunto de práticas, tá? Ó, o currículo é concebido como um conjunto de práticas. Aí o que, olha o meu que aí, é uma conjunção aí, né, de orações subordinadas, lembra? Língua portuguesa, hein? Esse que aí está unindo 2 orações, uma oração principal e o que é a oração subordinada, que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Então, vocês viram que eu estou deixando tudo colorido, para vocês copiarem assim, ó. De modo, né, então, esse conjunto de práticas que articula nessas experiências, né, de que modo? De que modo? De modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, está definindo aí. Então, esse aí é um chavão. Lembra que eu falei para vocês? O que adianta eu gravar a palavra educação infantil se eu não sei definição nenhuma? Está aí uma definição impecável do que é educação infantil, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazer exatamente do jeito que eu fiz. Deixar bem coloridinho. Se você não tem várias canetas, copia com 2 Bic mesmo, azul e vermelha, e, sabe? Faz um destaque, faz uma bolinha, faz um... O que você achar melhor, o que mais facilitar para a sua vida. O importante é que você termine essa aula, né? Seja ela depois que acabar aqui a live, ou amanhã cedo, você revisitar o vídeo, e que você termine essa aula escrevendo, que você está assistindo a aula, você está entendendo o conteúdo, né? Você, de fato, vai estudar e aprender isso quando você finalizar escrevendo.
faça calo no seu dedo, de tanto escrever. Hoje eu estava fazendo umas mudanças aqui no meu. Quer ver? Vou mostrar para vocês, eu achei bem interessante. Ó, só para mostrar para vocês. Eu vou doar uns livros, aí eu tava, ó, só para vocês terem noção do que eu tô falando, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Ó, isso aqui foi um dos concursos que eu estava treinando para. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Ó, acho que isso aqui foi, se eu não me engano, isso aqui foi da mentoria um ou dois, peraí, quer ver? Acho que é a mentoria um. Ó, só para vocês terem noção. Porque assim, eu estudo, né? Eu faço a mentoria, mas eu estudo junto. Eu estudo junto, eu escrevo junto, que eu tenho que treinar para eu poder, né, passar os modelos para vocês, ó. Eu nem vou contar aqui, ó, só para vocês terem noção, ó, a grossura disso aqui, ó. Isso aqui, ó, uma mentoria só. Ó, isso, eu guardo, eu gosto de guardar para mostrar para as pessoas de como as coisas funcionam, ó. Vocês precisam, ó, tá vendo? É tudo coisa que eu vou escrevendo, gente, ó. Tem que escrever, gente. O dedo tem que fazer calo, ó, ó. O dedo tem que fazer calo, não adianta, não adianta. Não se enganem, tá? Vocês viram que eu mandei aí uma frase para vocês de que eu não prometi coisa fácil, mas, não é? Se você se dedicar, você consegue chegar no seu objetivo. Então, não tenham preguiça de escrever. Aí, num dia, por exemplo, se você não está se você não está inspirada, por exemplo, a fazer uma discursiva, então pega essa aula e copia. Ó, o que eu mandei copiar, tá colorido? Só o fato de você estar lendo e copiando, o seu cérebro já está entendendo que isso aqui é importante. Tá muito cansada? Tá muito cansado? Copia. Tá bem, dormiu bem, é um domingão que você não vai sair para canto nenhum, você vai pegar 2 horas para você estudar de manhã, que você tá com a cabeça. Acabou de levantar, tá bem, tá todo mundo dormindo, você quer aproveitar aquele silêncio, aí você vai lá e treina a discursiva que eu mandei para você, tá? Mas não deixem de escrever, esse é o fato, tá? Artigo 4º. As propostas pedagógicas da educação infantil deverão, olha que bacana, né? Então, lá em cima, tá falando, né, que o currículo da educação infantil é um conjunto de práticas que pega essa experiência do mundo, né, e articula, né, para que essa criança tenha um desenvolvimento integral, né, e que essas propostas da educação infantil, elas devem considerar a criança como centro do planejamento curricular. Isso está no artigo 4º, e isso o currículo da cidade bate o martelo toda vez que a criança é o centro do currículo. A criança, ela está no bojo ali, ele é central, né? Por quê? Porque ele é sujeito histórico, né? Ela tem. Por que ela é um sujeito histórico? Ela está inserida num contexto sócio-histórico, cultural, né? Diverso. Ela é um sujeito de direitos que nas interações, nas relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói, né? Esse sujeito histórico, esse sujeito de direitos, dentro das relações, né? Dessas práticas cotidianas, ele constrói a identidade, sua identidade pessoal, sua identidade coletiva, ele brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura, tá? Gente, não está muito parecido com o que a gente viu no currículo da cidade até agora? Sim ou não? Digam para mim, digam, não é? Então, nada se cria, tudo se copia e se transforma. Então, o que que o currículo da cidade fez? Né? Revisitou Constituição, né, a educação é um direito de todos, aí revisitou a LDB, né? Colocou a educação infantil como primeira etapa da educação básica,
e que, né, uma etapa está vinculada à outra, aí traz aqui para nós agora a resolução CNCB número 5 de 2009, e aí, com tudo isso, né, pega todos os ingredientes e faz o currículo da cidade, educação infantil, né, que é um documento aqui da cidade de São Paulo, muito elogiado, por sinal, no país todo, tá? É uma referência, né? Tem muitos estados que copiam exatamente o que a gente faz, tá, gente? Eles esperam sair em São Paulo para depois sair copiando nos outros estados, que eu já vi. Eu já visitei aí municípios, fazem igual. Eles esperam sair de São Paulo para sair copiando, tá? Então, nós somos referência aí para os outros municípios, tá? No que diz respeito à educação infantil. As outras, eu não sei informar, mas eu sei que como eu estou na educação infantil há muito tempo, eu sei dessas informações e já tive a oportunidade de, né, conhecer outros municípios em outros estados e vi que eles estavam copiando igualzinho o que a cidade de São Paulo faz, principalmente a cidade de São Paulo, tá? Então, vamos continuar aqui, o que o artigo desse documento traz para a gente? Ó, a educação infantil, a primeira etapa da educação básica, né? É oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade. Aí eu quero fazer um parênteses assim. Lá no currículo da cidade de educação infantil está falando que o cuidar e o educar são indissociáveis. Então, é daqui que eles tiraram essa ideia, né? Dessa resolução, tá? Então, essa educação ela acontece, né, nesses espaços educacionais públicos ou privados, desses estabelecimentos, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Não, quem cuida da educação infantil são os municípios, tá? O parágrafo 1º diz o quê? Do artigo 5º. Parágrafo 1º do artigo 5º diz o quê? Que é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, né? Então, até aqui, ó, tá repetindo o quê? Tá repetindo o LDB, tá repetindo o ECA. Aí aqui eles colocam uma coisinha a mais, certo? Sem requisito de seleção, né? Porque ela não é classificatória, a educação infantil, ela não tem caráter classificatório, a avaliação na educação infantil não tem caráter de promoção, não tem caráter de seleção, tá? O parágrafo 2º diz o quê? É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, tá? Então, é uma informação nova que, né, que traz, assim, uma data específica, porque, assim, às vezes a lei não pode ser tão específica, né? E aí vem um documento, né, abaixo dessa lei, para trazer essas especificidades, para trazer esse detalhamento, que é o que faz as resoluções, as portarias, as normativas, né? É o que faz esse tipo de documento, que tem força de lei, né? Que tem força de lei que a gente tem que seguir, certo? Parágrafo 4º, a frequência da educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Vamos supor, se cargas d'água, alguma criança nunca frequentou educação infantil, o que hoje não pode, né? Mas antigamente, antes da educação infantil, antes da pré-escola ser um ensino obrigatório, né? Fazer parte da educação obrigatória, educação básica obrigatória, tinha muita criança que eu não frequentava, né? Educação infantil. Nossos pais mesmos, minha mãe mesmo não frequentou. Eu frequentei educação infantil 3 anos, que é quando eu fiz pré-escola,
Inclusive, eu estudei ali no Maria Alice Mencarini Forache. Estudei ali os 3 anos, depois estudei no Manuel de Abreu, meu primeiro aninho. Depois eu vim aqui para o Elisa Raquel, que eu estudei aqui, e meu filho continua na mesma escola, que eu adoro essa escola. Então, gente, muita criança não frequentava. Então, assim, a frequência da educação infantil não é pré-requisito para a matrícula do ensino fundamental. Então, a criança ela vai ser matriculada, ela tenha ou não frequentado a educação infantil, o que hoje, né, hoje é inviável. Então, tem crianças, por exemplo, que acontece de nunca ter frequentado a creche, que a mãe não quer, tudo bem, porque não é obrigatório. 0 a 3 não é obrigatório. O governo, né, o município tem que oferecer a matrícula, né, gratuita, mas não é o pai não é obrigatório efetuar a matrícula de 0 a 3 anos. Agora, de 4 anos para cima, dos 4 aos 17 anos, a educação é obrigatória e o pai responde por isso, tá? O pai responde por não efetuar a matrícula, as instituições, o governo, né, os sistemas de ensino respondem se não tiver matrícula, se não tiver a vaga para oferecer, né? Então, todo mundo responde. Então, a educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos, tá? Então, vocês vejam que é muita informação que a gente já viu e que a gente simplesmente está revisando. Só que está dentro de um outro documento, traz algumas informações um pouco mais diferentes, né? Assim, né, traz informações que vão agregando, que vão somando, né? Então, como eu disse para vocês, eu estava conversando. A Vanessa está aí? A Vanessa Barros. Vanessa Barros, que ela é minha conhecida há muitos anos, né? Vanessa, a gente trabalha junto também, né, Vanessa? Não sei se ela já entrou, se ela está na aula. Eu estava falando, e ela falou, professora, de fato, ela fez a minha mentoria, fez a mentoria 3, agora está comigo de novo na mentoria 4. Você vai falando as aulas e eu vou lembrando que você estava falando na mentoria 3. Então, porque o conhecimento, gente, ele é cumulativo, tá? Se você estudou de forma adequada, aquilo vai ficando gravado no seu cérebro, tá? E vai ficando impregnado como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma tatuagem. Por isso que eu falo, eu temo e bato na tecla. Finalizem os estudos de vocês escrevendo, tá? Aí eu trago mais algumas informações bem importantes também, tá? Que vem falando aqui, ó, o parágrafo 5º. O que que traz o parágrafo 5º? As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças, né? Isso também isso também está na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também está no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você acaba vendo a mesma informação em diversos documentos. E eu acho ótimo. Eu acho ótimo que é uma forma de você revisar, revisitar, relembrar, tá bom? Né? A Caroline está dando um joia aí, que deve ser do que eu falei da Vanessa, né? Você lembra da Vanessa, né, Caroline? Acho que ela não está aqui na aula. Acho que ela não entrou hoje. É cumulativo, gente. O conhecimento, ele é cumulativo, tá? O parágrafo 6º traz o quê? É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo, 4 horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição, tá? Isso aí esse parágrafo 5º, né? Esse parágrafo 5º, que a gente está falando do quê? Do artigo 5º. O artigo 5º, parágrafos 5º e 6º, isso aí cai mais em questões objetivas. Agora, o que eu vou dizer aqui embaixo também cai em questões objetivas também, porque eu trouxe questões falando sobre isso aqui, mas também podem cair em questões discursivas. Então, é importante também. Por isso que eu estou deixando, tem muita coisa coloridinha aqui nesse documento, e aí vocês, ó, bora escrever, tá, gente? Bora escrever.
Artigo 6º. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios, né? Então, quando vai as escolas, as unidades, os sistemas de ensino, né? Os sistemas de ensino vão sentar para elaborar as propostas. As unidades escolares vão sentar para fazer seu projeto político-pedagógico. Os professores vão sentar para fazer suas intenções e as suas proposições. Quais os princípios que devem ser considerados? Inciso 1, éticos, princípios éticos. Do quê? Da autonomia, olha aqui, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Princípios políticos. Quais são esses princípios políticos? Dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, tá? A gente prima por isso no nosso país, né? Isso é uma coisa constante que a gente precisa sempre lembrar e sempre lutar por, né? O direito de ser cidadão, o direito de ter a criticidade, de pensar no mundo, pensar e poder falar sobre isso, e do respeito a essa ordem democrática, e que a gente luta muito, né? Nosso país, ele samba, né? Em cima disso, e é meio. Tem muita coisa pela frente ainda para a gente vencer, né? Já vencemos muitos desafios. Quem estuda com afinco a história do país sabem que essa democracia ela já nos custou muito, muito caro, foram muito tempo de luta e continua, viu? Continua. É, sob diversos pontos de vista, tá? E estéticos, quer dizer, o que quer dizer estéticos? Que considera os princípios estéticos, considerando a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, quando vai se sentar para fazer as propostas de educação infantil, tem que se considerar esses princípios, tá? Tá? Então, são 3, né? Éticos, políticos e estéticos. Nós já tínhamos visto isso nesses documentos mais recentes, que eu fui mostrando para vocês os documentos mais recentes para ir para os mais antigos, tá? Então, gravem isso, éticos, políticos, estéticos. Se eu estou deixando colorido, é porque, professor, é para copiar? É para copiar, tá? Aqui, artigo 7º. Na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil, ó, proposta pedagógica das instituições de educação infantil, deve garantir que elas cumpram plenamente, né? Quem cumpram plenamente? Quem? Né? A proposta pedagógica das instituições de educação infantil, né? Essa proposta deve cumprir plenamente sua função sociopolítica, as propostas das instituições de educação infantil têm que seguir plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, né? O inciso 1º traz o quê? O inciso 1º do artigo 7º, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias, né? Porque é uma corresponsabilidade, né? A responsabilidade dos cuidados da educação é uma parceria entre família e escola, certo? O inciso 3º traz para a gente, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Aí o currículo da cidade, com relação a isso aqui, né, ele faz que a educação infantil, o papel da educação infantil é ampliar as experiências humanas, é a mesma coisa de falar de ampliação dos saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, tá? Então,
Vocês percebam que a gente, lembra que eu falei que a gente tem que ter vocabulário. Se eu esqueço um vocabulário, se eu esqueço uma palavra, eu tenho que lembrar de uma palavra similar, de uma palavra semelhante, que quer dizer a mesma coisa, tá? Então, tomem, aprendam a memorizar diversos vocabulários similares com relação àquele conteúdo, com relação àquele conceito. Aprendam a dizer a mesma coisa de diversas formas diferentes. Tá? Fui clara nesse sentido? Você saber falar a mesma coisa de várias formas diferentes. Tá? E quanto mais simples você conseguir ser, melhor para você. Tá? Não tenta usar um vocabulário muito rebuscado, muito refinado, que às vezes o seu cérebro te trai. Quanto mais simples você puder ser, simples, mais objetivo, e que aquele conteúdo, que quem for ler, né? Quem vai ler lá, no caso, é os corretores, né? Os professores de português que são contratados para fazer a correção das provas. Então, assim, quanto mais você facilitar a vida dele, lá para ele olhar, ler, identificar lá as informações, melhor ainda, tá? Que esse é o nosso objetivo, facilitar a vida do corretor da sua prova. Esse é o nosso principal objetivo, facilitar a vida dele para ele te dar sua nota alta, te classificar e te deixar em paz rapidinho. E seu nome sair lá classificado e aprovado e você ser chamado, tá bom? Aí o quarto é promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, né? Então, promovendo essa igualdade, primeiro é aquela palavrinha, né? O que vem antes da igualdade, gente? Para eu atingir a igualdade, o que eu preciso fazer primeiro? Garantir o quê? Primeiro, coloca aí no chat para mim. Antes da igualdade, equidade, isso, gente. Antes da igualdade, eu preciso da equidade. Não adianta eu oferecer o acesso à permanência se eu não dou condições, através de programas suplementares, aí depois dos programas suplementares ainda tem mais? Tem, o respeito à diversidade, o acolhimento, né, o respeito pelas composições das famílias, o respeito pelos saberes trazidos pelos educandos, respeitando a diversidade no que diz respeito às etnias, à diversidade de povos, de culturas, de religiões, isso também é equidade, e isso também é inclusão, né? Então, às vezes o cara, né, tem lá o acesso, tem a permanência com os programas suplementares MATA, lembra dos programas suplementares MATA, né? Que é o de material didático escolar, né? A alimentação, o transporte e assistência à saúde, só que eu tenho também incluir, eu preciso respeitar, tem gente, principalmente não, no país inteiro tem que ter esse acolhimento, mas São Paulo é um caldeirão de cultura. São Paulo, você vai ali no Brás, meu amor, o que é aquilo? Aquilo é uma loucura. Vocês já foram no Brás? Em véspera de Natal. Não façam isso, gente, não façam isso. Aqui é estou brincando aqui, mas para voltar para cá, para falar sobre a diversidade. É um louco, vocês já foram? Levanta aí quem já foi no Brás, em véspera de Natal. Lá para o dia 15, dia 20, você morre. Você nem anda, né? Você nem anda naquele lugar. Mas, enfim, eu vivo lá porque eu tenho comércio, né? Eu tenho que abastecer minha loja, é lá que eu vou. É maravilhoso, eu gosto muito. E agora tem coisas de muita qualidade também e preços acessíveis. Aí, gente, é isso. Você promover essa igualdade, que eu estou aqui falando do artigo 7º, inciso 4º, promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, tá? Então, e antes disso, antes de promover a igualdade, eu preciso pensar na equidade, tá? O inciso 5 traz o quê? Fala para mim, construindo novas formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, né?
A ludicidade, porque as crianças na educação infantil, elas aprendem a partir das brincadeiras e das interações. A democracia, né, porque a gente tem que considerar os diversos pontos de vistas e todos têm que participar da construção do currículo, do projeto político-pedagógico, né, das propostas pedagógicas da escola, a sustentabilidade do planeta com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Vou beber uma aguinha. O tempo tá muito seco, não tá, gente? Todas as minhas gravações aparecem eu tomando água, né? Mas é porque se eu forço um pouquinho a garganta, começa a coçar. Eu começo a falar. Se eu não tomar água, eu começo a tossir. Então eu dou uma paradinha, dou uma respirada. E esse tempo tá seco, não chove. Aí a gente fica assim com essas alergias. Vamos lá aqui, continuando. No povo de Deus. Eu tô falando que acaba rápido, ó, já é 10 para as 9. Dá para acreditar na coisa dessa? Passa muito rápido. É, artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Desculpa. Artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso. Então, essas propostas devem garantir esse acesso a quê? A processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Então, aqui, ó, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens é o quê? É o aprendizado a partir das múltiplas linguagens, né, gente? A gente já conversou sobre isso, que nós já falamos sobre isso, né? Esse conhecimento é através das múltiplas, né, linguagens. Diferentes linguagens, a gente pode substituir tudo isso aí por múltiplas linguagens, né? E aí os outros direitos também, tá? O parágrafo 1º, na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos. Então, também aparece no currículo da cidade, essa organização, que a organização de tempos, espaços e materialidades, né, que aí o currículo da cidade traz essa nova palavrinha, pega materiais e transforma em materialidades, porque não é só o brinquedo industrial, né? Não qualquer objeto que seja seguro e que possa estar ali no espaço organizado para as crianças poderem brincar, a gente chama de materialidades, né? Materiais de largo alcance, um rótulo, um potinho de shampoo seguro, sem um rótulo, né? Um potinho de manteiga para eles brincarem lá na areia, tudo isso é transformado em materialidades para que as crianças possam explorar, né? E aí essa organização desses materiais, espaços e tempos, vocês percebem, ó, o currículo da cidade, educação infantil, ele bebeu todinho aqui, ó. Até, inclusive os capítulos lá, que dá para ver que é daqui que eles tiraram, assim, pelo menos a maioria das informações, né? Eles se espelharam nesse documento. E aí traz o quê? O inciso primeiro, a educação em sua integralidade, né? Porque a educação infantil, qual que é o principal objetivo? Desenvolver a criança em sua integralidade, em sua inteireza, de forma holística, né? De corpo e mente, de forma biopsicossocial. Gente, vocês viram? Um monte de palavra para dizer a mesma coisa, tá? Não lembra de um, usa outro, que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então, não dá para ler, não?
Eu vou trocar a cor, eu troco agora. Espera aí, eu troco. Colocar a amarelinha que dá, né? O amarelo? Melhorou? Sim ou não? Beleza. Deixa eu trocar aqui também. É que eu gosto de dar as cores para poder frisar que aquilo ali é muito importante, tá? E aí, traz o que aqui no inciso segundo? A indivisibilidade, então, quer dizer, o cuidar e educar, né? Ó, vou até colocar aqui, ó, de letras graúdas, ó. O cuidar, né? Cuidar e educar como são indissociáveis, são indissociáveis, tá? Eles são inseparáveis, indissociáveis, são inseparáveis, tá? Não se separa. Aí depois, a indivisibilidade, quer dizer, que não se divide, né, as dimensões expressivo, motor, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Em outras palavras, né, a indivisibilidade das múltiplas linguagens. Isso aí são grifos meus, tá? Então você pode substituir tudo isso. Não lembro, não lembro lá na hora de escrever. Né? Não lembro. Eu preciso escrever sobre a indivisibilidade das expressões motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética, social e social da criança. Eu não lembro de tudo isso. Aí você coloca a indivisibilidade das múltiplas linguagens. Que é isso que quer dizer, esse monte de conhecimento, por quê? Porque elas conhecem, elas acontecem ao mesmo tempo na educação infantil. Não adianta na educação infantil você querer fragmentar conhecimento, não adianta. Não adianta. As crianças não aprendem de forma fragmentada, não aprendem de forma estanque, separada. Agora é hora de história, agora é hora de música, agora é hora de escrever. Não, eles fazem tudo ao mesmo tempo, né? Corpo e mente, eles estão ali funcionando a todo vapor e ao mesmo tempo que eles escutam história, eles querem dançar, eles querem andar, eles querem. Você querer colocar um bebê de 1 ano e meio para sentar ele e ficar ali 10, 15 minutos te escutando, esquece, ele não vai. Ele vai te escutar andando, rolando, de ponta cabeça, em cima do outro. É isso, gente. Quem é da educação infantil sabe do que eu estou falando, tá? E inciso terceiro, a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. Quer dizer, o acolhimento, o respeito à diversidade, o respeito, né, à formação, as formas, a composição familiar, né? Tem composição familiar de diversas formas. A gente está vivendo num outro planeta, num outro mundo, não adianta. Né? A gente tem os nossos valores, sim, pessoais, né? Mas que lá, como profissionais, a gente tem que considerar os documentos, são esses documentos que a gente segue, né? É difícil separar o pessoal do profissional, mas lá nas escolas de educação infantil, a gente segue as diretrizes, segue esses princípios, tá bom? Gente, tudo bem até aqui? E aí? Por enquanto, não trouxe nenhuma novidade. A gente praticamente está revendo matéria com um documento mais antigo, né? E aí a gente percebe que esse documento mais antigo serviu de inspiração, serviu de modelo para a criação do currículo da Cidade de Educação Infantil. Tudo bem até aqui, meu povo? Tá tudo bem? Qualquer coisa mandem no chat, tá? Eu vejo que vocês vão mandando as perguntas, vão falando as coisas, eu vou lendo, tá bom? Bora lá, vamos continuar aqui nossos estudos. Aí, o inciso quarto, a gente está, então, né? Só relembrar é viver, o artigo 8º. Agora a gente vai ver o inciso 4 do artigo 8º. Diz que o estabelecimento de uma relação afetiva com a comunidade, deixa eu colocar de amarelinho, que vocês falaram que não dá para ler, né? Vou colocar de amarelinho.
O azul dá para ver? O azul dá para enxergar? O que está escrito? Tá bom. Aí aqui, ó, deixa eu colocar de amarelinho e aqui também. Deixa eu arrumar bem bonitinho e já, tá? Ctrl B. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local, de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade, né? Porque a gente parte do princípio de que a gestão ela é democrática, de que os documentos da unidade, que as propostas pedagógicas, o projeto político-pedagógico, ele tem que ter várias mãos, né? Ele tem que ter toda a participação de toda a comunidade escolar, né? E que essa família, que a comunidade tem que ser acolhida, tem que ser ouvida, para que as propostas sejam feitas. É a partir do conhecimento dos saberes trazidos pelas famílias, pelas crianças, pela comunidade, que se constrói novos saberes e que se ampliam os mesmos, tá bom? O inciso 5 traz o reconhecimento das especificidades etárias, né? Por que especificidades etárias? Porque as crianças têm singularidades, as crianças têm necessidades, desejos específicos, né? Por isso essa faixa etária ela é muito específica, não é igual às outras, né? Não é igual às outras. Elas são crianças muito. A gente lidar, quem trabalha na educação infantil de 0 a 5, a de 0 a 3, então, tem mais especificidade ainda, mais ainda, né? Eles veem o mundo de um prisma totalmente diferente do que os adultos, do que um adolescente, tá? Então, esse reconhecimento de que eles têm essas especificidades, de que têm essas singularidades individuais e coletivas das crianças, né, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. Então, é necessário reconhecer essas singularidades de 0 a 5 anos. São indivíduos, né, são sujeitos de direitos ativos. Essa é a criança que o currículo da cidade, que os documentos traz para nós. Essa é a criança atual, né? Incluída no contexto sócio-histórico-cultural, né? Com religiões diferentes, etnias, costumes, hábitos, certo? Inciso 6º, o deslocamento e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência. Na educação infantil, a gente também não chama de sala de aula, a gente chama salas de referência das turmas e a instituição. É um documento de 2009 que já tratava disso. Parece que é novo, né? E não é novo, é desde 2009. Tá? O inciso 7º traz o quê? Acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, que é a inclusão, né? Incluir. Todos precisam incluir. É a partir do que? Da equidade, né? A gente promove a inclusão para o desenvolvimento integral de todas as crianças. É um direito de todas as crianças aprender e se desenvolver de forma plena. Tudo bem? Estão acordados ainda? Vivos? Fortes? Tá? A gente tem aí mais 10 minutinhos de aula, dá tempo, tá? E o que está colorido, copia, hein? É para copiar. Não vem com gracinha, não, hein? Não, eu vou vistar os cadernos de vocês, vocês vão ver. Ó, aqui, é isso mesmo. Já vimos aqui, ó. Inciso 8º. A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas. Isso, documento de 2009, hein? Né? 2009. Indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Então, por quê? Né, considerando a legislação, né, vigente, né, esse documento aqui,
ele é de 2009, né? Então, ele já traz consigo a legislação da Lei 10.639 de 2003 e da Lei 11.645 de 2008. Já está concebido ali, né? Que é essa obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, esse documento já traz esses conceitos incluídos, né? Esses conceitos já pertencentes aí aos sistemas de ensino. E aí, vamos lá. Parágrafo 2º. Deixa eu ver se eu já tinha lido aqui. Não, não li tudo. O inciso 10. Inciso 10. 10 não, 9, né? Eu estava no 8, agora o 9. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Então, isso está previsto na educação infantil. Então, a gente tem que trabalhar essas temáticas, né, dos povos indígenas, dos povos, o currículo antirracista, a gente precisa trabalhar na educação infantil. Está aqui, está previsto nessa resolução, número 5, tá? De 2009, essa resolução da CNE-CEB, número 5. A gente precisa trabalhar isso, inclusive na educação infantil, tá bom? Inciso 10, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, física ou simbólica, e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo o encaminhamento das violações para instâncias competentes. Vou pegar um outro livrinho aqui, só um minutinho, peraí. Esse aqui. A Karina, deixa eu ver. A Karina de Jesus está presente. Ó, Karina, preciso te devolver o livro, ó. Tá comigo. Eu vou usar, depois eu te devolvo. Posso? Você me empresta? Eu emprestar uma coisa que eu nem devolvi ainda, né? Mas Pode eu vou ser. devolver. Oi? Tranquilo. Então tá bom. Tá aqui seu livro, tá seguro, tá? Gente, esse inciso 10 aí, né, a dignidade da criança como pessoa humana e proteção contra qualquer reforma de violência física ou simbólica, e a negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. Gente, esse livro aqui, esse documento institucional, ele é atualizadíssimo, né? E esse inciso foi previsto em 2009, né? Esse artigo aí, esse inciso 10 do artigo 8º, né, que a gente está estudando? Artigo 8º? É o artigo 8º, isso. O inciso 10 do artigo 8º, e aí, depois da pandemia, essa questão da violência contra as crianças, contra os adolescentes, ficou evidente demais, né? E aí, a SME, né, trouxe esse livro do NAPA, né, que ele foi um livro escrito por um órgão que cuida dessa parte de violências contra as crianças, proteção, né, de proteção essas crianças, e trouxe esse livrinho, que é um dos que a gente vai também, que ele, gente, olha, eu tenho uma das minhas sugestões para o próximo concurso, na discursiva, falar sobre esse assunto. Conhecer para proteger, enfrentando a violência contra bebês, crianças e adolescentes. Está nos 2 editais, tá? Está nos 2 editais. É um documento recente, e você vê que vamos dar para articular. Quando eu falo articular, é isso, né? Então, por exemplo, se eles pedirem para falar alguma coisa sobre violência contra as crianças, né? Vou mandar, pode deixar, Cleidiane, que eu mando uma foto para vocês. E quando eu falo para articular documento, é isso. Segundo resolução número 5,
CNE/CB de 2009 e o documento institucional Conhecer para Proteger a Violência contra a Criança deve ser combatida de tal forma, como tais exemplos, tá entendendo, gente? Quando eu falo articular informação, é nesse sentido. Por isso que não dá para ou ir para uma prova sem ter lido o edital, ou só ficar decorando palavrinhas-chave e não saber articular a informação, né? É isso que eu falo. Porque tanto a banca, a FGV, quanto a Vunesp, eles não estão trazendo um documento só, eles não estão mandando você falar de uma forma geral dos documentos que estão, não, eles estão citando o documento. Documento tal e documento tal, articule tal ideia. É ou não é que eles estão fazendo isso? Então, assim, o candidato barra concorrente, né? Vocês são concorrentes. O candidato é todo mundo, vocês são concorrentes. Então, se você não lê o documento, como é que você vai saber responder aquilo? Muito complicado, né? Então, seguimos, né? Parágrafo 2º, eu já tinha lido tudo aqui já. Parágrafo 2º, esse eu vou dando uma lidinha, porque não, tem coisas aqui que não precisa ficar insistindo muito, que é coisa que a gente já viu. Ó. Garantir a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade. As propostas pedagógicas. Isso é importante? É. Mas eu não lembro disso. Eu já vi isso nas questões do concurso. Aí vocês fiquem atentos, tá? Ó, parágrafo 2º, garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva. Isso aqui está falando dos povos, das crianças dos povos indígenas, que é mais específico ainda, né? Eles têm línguas específicas, culturas específicas, né? Tradições específicas. Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo, tá? Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elemento de constituição das crianças. Terceiro, dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade. E adequar o calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena, porque os povos indígenas, eles têm especificidades, assim como os povos quilombolas. A minha mãe está morando no interior agora, e lá chama Pariquera-Sul, e lá dentro tem povoados quilombolas, eu tive a oportunidade de conhecer, eu achei bem interessante, gente, é bem mata dentro, assim, sabe? E eles são, né, são bem isolados, bem específicos, né? Tem a cultura deles. Eu também tive a oportunidade de conhecer os povos indígenas aqui da barragem de Parelheiros, né? A da aldeia Curucutu e a aldeia Três Meninos. E assim, é bem interessante, gente, porque amplia a nossa vivência, que a gente achar que só a nossa cultura ocidental, só a nossa forma de ver o mundo e as coisas é certa, e não é. É só uma forma diferente que a gente vê o mundo e as coisas. É assim, né? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de ver, mas não é só o meu que é certo, né? Eu sei que tem outros povos, tem outras formas de ver o mundo. E aí a gente fala sobre a questão dos povos indígenas, que foi uma das temáticas que eu trouxe para vocês na discursiva de domingo, que vocês devem me entregar até quarta-feira à noite, para que eu possa compor a aula de quinta-feira. Eu vou cobrar de vocês, tá bom, gente? Por favor, eu quero, ó, até agora uma aluna me entregou, hein? Uma aluninha só. Quero, ó, eu tô de olho em vocês. Já tá acabando a aula, calma aí, só mais um pouquinho, tá bom? Já está acabando. Ó, parágrafo 3º. As propostas pedagógicas. Então, ó, tô de olho, ó, tô de olho em vocês, tá? As propostas. Parágrafo 3º. As propostas pedagógicas da educação infantil das crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores,
artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta devem reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. 2, ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis. 3, flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. 4, valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. 5, prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais dessa comunidade. Eu não destaquei, mas releiam novamente, ouçam novamente os vídeos, o que está de colorido, copiem e bora estudar. Tá? Artigo 9º, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil, agora está falando de currículo, né? Do currículo, devem ter como eixos norteadores. Olha que interessante, essas práticas devem ter eixos norteadores. As interações e a brincadeira, porque as crianças, como é que as crianças aprendem? A partir das interações e das brincadeiras. Aí garantindo o quê nessas interações e nessas brincadeiras? Experiências que, promovam o conhecimento de si, do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. Ou seja, né, eu conhecer a partir das múltiplas linguagens, das diversas linguagens, né, de forma sinestésica, ao mesmo tempo. O que quer dizer sinestésica? Nos 5 sentidos, né, o olhar, o paladar, o sentir, né, o experimentar, o cheirar, o tatear. Então, aprender as diversas linguagens de forma sinestésica, as múltiplas linguagens de forma sinestésica. Eu posso substituir todo esse por isso, né? Aprender, conhecer a partir das múltiplas linguagens de forma sinestésica. 2, favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática, musical. Tá? Também experiências a partir das interações e brincadeiras, experiências que possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação, interação com a linguagem oral e escrita, o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Outra, recriem, que é o 4º, recriem, só um minutinho, recriem contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. Tá acabando, meu povo, tá acabando, falta um pouquinho. Aguenta firme, só mais 5 minutinhos, tá? Amplie, tem aula que eu consigo fazer 1 horinha certinho, tem aula que eu não posso deixar para fazer outro vídeo, né? Porque eu tenho que começar esse, né? Como não é uma coisa muito ampla, nem muito pequenininha, preciso terminar hoje, tá? Aguenta aí, só firme, vocês já vão dormir, calma. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, que possibilitem situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da autonomia das crianças, nas ações do cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar, quer dizer, o cuidado de si e do outro, né? Isso que é o que traz o currículo da cidade, o que traz as orientações, o currículo integrador da infância paulistana, tá? Possibilitem vivências, estou no 7 agora, ó. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referências e de identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade. E 8º, incentive a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação, o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Assim, coisas que nós já vimos,
e está trazendo de uma nova roupagem, né, com palavras similares, mas vocês veem que o currículo da cidade bebeu nesse documento para poder ser escrito, tá? E nono, promovam o relacionamento e interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 11, propicia a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. 12, possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos, tá? Então, tudo isso, né, devem estar lá nos eixos norteadores, né, na proposta curricular. Tudo isso deve estar no currículo da educação infantil, tá? Tudo isso deve estar no currículo da educação infantil. E, por fim, aqui, ó, parágrafo único, as creches e pré-escolas, na elaboração dessa proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. Vamos lá, para a gente ir finalizando aqui, ó. Falta pouquíssimo, tá? Só aqui, 16, esse e esse, tá? Acabando já. Respirem fundo, calma. Artigo 10. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para, tá? Para o quê? Também é muito importante, por isso que eu coloquei colorido, tá? Acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, né? Promoção ou classificação, garantindo o quê? A observação crítica e criativa das atividades. Então, esse artigo 10 está repetindo o que a LDB traz, tá? Só está repetindo o que já está escrito na LDB, a Lei 9394 de 96, tá? A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, interações das crianças no cotidiano, porque não é qualquer brincadeira, né? Não é qualquer brincadeira. Tem que ter proposição, tem que ter intencionalidade, tá? A utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, a continuidade dos a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança, a transição casa, instituição de educação infantil, a transição no interior da instituição, a transição creche para escola e a transição pré-escola e ensino fundamental, tá? Tudo isso tem que ser pensado na hora de fazer os registros, tá? Então, o 4, documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. O 5, a não retenção das crianças na educação infantil, porque não tem caráter classificatório, não tem caráter de promoção, tá? O último slide da noite, artigo 11, na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve ser prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental, tá? E 12, cabe ao Ministério Público, ao Ministério da Educação, elaborar orientações para a implementação dessas diretrizes. E isso aqui já entrou em vigor faz tempo, que é o artigo 13, tá bom? Gente, hoje é só. O meu muito obrigada por terem esperado aí mais um pouquinho, firmes e fortes, ó, 24 pessoas ali aqui na live, firmes, fortes. Gente, obrigada, boa noite, bons estudos. Para quem vai dormir, bom sono. Para quem vai continuar estudando, bons estudos. Para quem vai dormir amanhã, pega, vai fazer a revisão e termina, né, escrevendo, viu? Vê lá o link lá do professor Pierre Luigi Piazzi que eu mandei para vocês. Obrigada, boa noite, tchau.